aí, você sabia que existiu um show da WWE que foi dividido em duas partes, porque na primeira, simplesmente, a luz acabou? Isso mesmo, meus amigos, em 1996, a WWE estava fazendo um pay-per-view quando do nada a luz acabou, José. E aí, basicamente, a WWE teve que se virar do jeito que dava. O mais doido de tudo é que isso deu um problema gigantesco. Mas vamos falar sobre isso. Mas antes, obviamente, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço e me segue também nas redes sociais. Lembrando que os conteúdos diferentes, história e tudo mais, estão agora lá no Instagram. Então pra você ver os conteúdos diferentes, vai pra lá, tá? Aqui vai ser só terça retrô e coisa de pay-per-view e essas coisas aí. Sem mais enrolação, José, toca a vinheta. Até hoje a gente não tem vinheta, né? No dia 26 de maio de 1996, a WWE fazia o seu pay-per-view In Your House, Beware of the Dog. O evento era no Civic Center, lá na Carolina do Sul. Isso é uma informação bem relevante, tá? Pode não parecer agora, mas vai ser daqui a pouco. Calma! O ponto desse pay-per-view aqui é de que nessa época tava tendo muitas tempestades ali na Carolina do Sul. E mesmo assim a WWE achou que iria dar tudo certo e vamos fazer o evento, tá tudo certo. O grande problema, José, é que não ia não. O problema é que na primeira noite, ali no meio das lutas, simplesmente a energia acabou. O ponto aqui principal é de que nessa época a WWE estava tendo uma crise financeira muito grande. Obviamente, muito por conta de tudo que tinha acontecido e tudo mais, com as saídas que a WWE teve e um declínio meio criativo, olha só quem diria, que estava acontecendo. Basicamente, ninguém mais queria ver aqueles superstars muito fortes, os grandes super-heróis, estava mudando a luta livre. E o Vince McMahon não estava entendendo muito isso. Obviamente, isso começa a mudar um pouco daqui a pouco, tá? No pay-per-view seguinte, inclusive, que é um pay-per-view muito importante, isso muda drasticamente. Mas nesse momento, a WWE ainda estava nesse problema. Bom, mas vamos lá. Vamos falar das lutas, que é o que importa aqui. Quer dizer, mais ou menos, porque a história é melhor do que as lutas. A grande sensação daquela época, por incrível que pareça, era o Wildman Mark Mero. Eu não consigo entender, José, o porquê que ele era uma grande sensação, mas o bicho tava over, assim, era tipo o LA Knight da época dele. O cara tava muito over, cara, de verdade mesmo, ele tava eu acho que talvez ele nunca mais chegou nem perto desse tamanho todo que ele teve nessa época. Ele foi enfrentar o Triple H, né, que ainda tinha aquele nome horrível, né, e também tava tomando uma punição descarada. Pra quem não sabe, inclusive, o Triple H ia ganhar o King of the Ring que o Stone Cold acabou ganhando. Esse era o plano original. Acontece que acabou todo aquele rolando todo aquele esquema da The Clique, né? E aí o Triple H acaba sendo, assim, como o Vince McMahon não podia punir o Shawn Michaels, né? Porque era a sua maior estrela, e também o Shawn Michaels, assim, se ele falasse, tô indo pra WCW, acabava a WWF, ele decidiu punir o mais fraco, que era o Triple H. Mal sabia depois o que é a história. Mano, isso é muito doido, né? Porque o Triple H, ele foi punido de uma forma que quase ele saiu da empresa, pra depois ele dar a volta por cima, se tornar um dos maiores nomes e hoje em dia é o CEO da parada toda. Que doideira! Acredite nos seus sonhos! É uma luta boa, eu acho que, mano, o Mark Mero é muito doido, porque ele tem esse hype meio absurdo que eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo ele luta bem. Então, tipo assim, eu gostei da luta. E tipo assim, mano, o Triple H, eu sei, tem um monte de gente que fala, o Triple H é ruim, o Triple H não sei o quê. Eu adoro o Triple H, de verdade, desculpa. Eu posso estar, eu sei, talvez você esteja chocado com essa informação, mas assim, eu acho o Triple H muito bom, tecnicamente no ringue, eu acho ele sensacional. Então eu entendo até quem acha ele ruim, quem acha ele limitado, eu entendo. Só que eu acho que também tem um pouco de, pegam muito no pé dele também, vamos ser sinceros, cá entre nós, assim, também não é pra tanto. Então eu acho que o Triple H tem um molejo, digamos assim. Depois dessa luta, tinha que ter uma luta entre o Savio Vega e o Stone Cold, que tava começando já a se desenhar como o Stone Cold tava saindo do Ring Master, eu acho que era o coisa dele, pra começar a se desenhar um pouco do Stone Cold que a gente veria depois. Nesse pay-per-view, inclusive, é quando o Ted DiBiase meio que vai embora e destrói tudo. Pra quem não sabe, o Ted DiBiase acaba indo pra WCW pra fazer parte de um segmento aí, que eu não sei, que segmento que é? E aí ele acaba saindo e desmantelando a $1 million, eu não lembro exatamente o que era, entourage, eu acho, uma coisa assim. E aí o Stone Cold meio que fica lá, sem pai nem mãe, né? Fica naquela de e agora, tá ligado? Isso é a semente que o Vince McMahon precisava. Mas antes disso, ele ia enfrentar o Savio Vega. O problema é de que ninguém viu essa luta.
e simplesmente caiu a energia do estádio. E por conta das chuvas e tudo mais, caiu logo antes de começar. Eles ficaram lá tentando, teve a luta, tá? A luta aconteceu lá, pra quem tava lá, a luta aconteceu. O problema era o pay-per-view, né? Quem pagou por causa do satélite, quem pagou pra assistir. Basicamente, todos os esforços que eles tentavam davam errado. Eles não conseguiam reestabelecer o sinal. Eles só foram conseguir reestabelecer o sinal na luta do Main Event. Durante as entradas do Main Event entre Shawn Michaels e British Bulldog, a força foi reestabelecida. A luta é boa, o Shawn Michaels tem um ritmo absurdo, o Shawn Michaels dessa época tava num auge absurdo, o British Bulldog eu acho que é legal, eu gostei da luta, eu me diverti bastante e acho que não foi uma luta ruim não. Vou servir pra eles fazerem mais uma luta logo depois e a feud continuar. Eu não acho que é uma luta ruim, acho que o final é meio anticlímax, ainda mais por ser o Main Event, mas essa é a época da WWF em 1996, né, que tava num negócio, José, que pelo amor de Deus. Essa época da WWF é muito difícil de ver, porque é muito chato, é muito repetitivo, é muito da mesma coisa, é muito ruim. De verdade, se você assistiu e assistia, ou se você pega esses pay-per-views pra assistir, você entende como a WCW era tipo assim, um novo ar pra quem gostava de luta livre, tá ligado? Cara, assim, é o British Bulldog, tirando aquela história dele, tem uma história muito famosa dele, que é que ele ia lutar, né, no evento que a WWE fez na Inglaterra, né? E aí ia ser ele contra o Bret Hart. E aí eles marcaram toda a luta e tudo mais, estava tudo certo. Daí na hora que eles subiram pro ringue, começou a luta, ele tava tão alucinado já, meio de droga e sei lá de que mais, e falou pro Bret Hart, olha, é o seguinte, eu não lembro de nada. E aí o Bret Hart, em toda a sua genialidade, foi cantando a luta inteira pra ele. E é uma luta boa. Eu não sei, eu não digo sensacional, mas é boa. Essa é uma história que ficou muito conhecida e também um grande porquê do downfall tão absurdo do British Bulldog, que era um dos caras que era muito falado na época. Então, isso é meio doido. Aí, beleza, né? Nós temos um problema aí, José, né? Imagina só, José, você pagou, né? E na época não deveria ser, claro, ser barato, né? Você pagou ali pra assistir um pay-per-view. Só que você acabou assistindo só 2 lutas. De 4 ou 5 que foram anunciadas, você assistiu só 2 e assistiu metade da terceira. Vamos dizer assim. O que você faria? Imagina só que 2026 isso é normal, né? 3 lutas só. Olha só, o Triple H é visionário. A WWF teve que fazer uma nova data. Basicamente foi isso. Muito por conta da pressão do satélite, das redes e tudo mais, a WWF teve que fazer uma nova data para compensar todo mundo que tinha pago. Então a WWF acabou tendo um prejuízo absurdo com essa nova data. E no dia 28 de maio, ela aconteceu. E aí nós chegamos no Beware of Dog 2. Incrível. Hello again, everybody. I'm Jim Ross alongside Mr. Perfect, and we are live in Charleston, South Carolina. This is In Your House. Beware of Dog 2. Basicamente, a segunda noite é simplesmente um repeteco das lutas que o pessoal não viu. Então é isso, vamos só dividir e é isso aí, José, bora! Então nós começamos com o Savio Vega acabando vencendo o Stone Cold, quem diria, hein? Ô, Stone Cold, ainda bem que as coisas mudaram. É uma luta de 21 minutos, que é uma Caribbean Strap Match, que eu achei bem divertida, eu achei bem legal. Cara, o Stone Cold é muito doido, mano, porque assim, é muito complicado isso, porque o Stone Cold, ele era um lutador muito bom, e muito versátil, e muito diferente. E aí ele acaba sofrendo aquela lesão contra o Owen Hart, e isso muda muito a história dele, e muda muito o personagem dele. Então você vê o Stone Cold nessa época aqui, com esse personagem, com essa persona, com esses golpes que ele dava, é muito diferente, cara. É um outro cara realmente. Então isso é muito doido. Ele acaba perdendo, né? Aí o Ted DiBiase dá todo aquele negócio, enfim, acaba o Ted DiBiase e ainda bem que aí vem Stone Cold. É isso, cara. Inclusive, se eu não me engano, nessa luta, ou é nessa luta, ou é nessa field, ou é uma luta antes, é a primeira vez que o Stone Cold usa o Stone Cold Stunner. Eu não sei se é nessa luta exata, tá? Mas é por aí. Eu acho que é na próxima luta que ele usa, porque já é nas chaves do King of the Ring, ele acaba usando o Stone Cold Stunner pela primeira vez. Quem diria que se tornaria o golpe talvez mais icônico da história da luta livre. Aí, em seguida nós vamos para o Vader, que era simplesmente a grande sensação, vencendo
O Yokozuna, sim, senhoras e senhores, é o Yokozuna. Eu não tenho muito pra falar sobre essa luta, eu não prestei muita atenção, isso é verdade, então sinto muito. A única coisa que eu acho absurdo é como a WWE não soube trabalhar o Vader. Eu acho que muito porque o Vince McMahon não tinha uma vontade genuína de trabalhar ele, porque não era uma criação do Vince McMahon, mas a WWE não soube trabalhar ele, não soube aproveitar o pop absurdo e o que ele conseguia fazer no ringue, a WWE não soube aproveitar isso, e aí eu acho que isso é muito o porquê ele não deu certo. Mas só isso que eu tenho pra falar mesmo. A luta foi ruim. I truly am the king. Not so fast, Lola. We'll see who's king around here. No! No! He's no king. He's no king. Where am I? WWF, King of the Ring. E aí nós temos o nosso segundo main event. Olha só, mano, é doido, né? Porque aí 30 anos depois eles fazem aqueles shows com double main event. Olha, eu tô de olho. Simplesmente o Goldust vencendo o Undertaker numa casket match pra recuperar pra reter, né, o cinturão intercontinental. É muito inovador pra época também o que o Goldust faz. E assim, é uma luta boa. Undertaker tá em um dos seus primes, o Goldust tá num prime absurdo na minha visão. Então assim, eu gostei muito dessa luta, acho que foi uma luta muito legal. Bom, minha nota pra esse pay-per-view é um 2. 2,5 pela história, José. Porque assim, a história desse pay-per-view toda é muito boa, é muito legal. Eu gosto muito dessa história de, pô, do nada a energia caiu, teve que fazer um outro dia. Pô, eu acho isso muito da hora, tá ligado? E acho também que isso foi, tipo, meio que um chacoalhaço, assim, na WWE pra eles realmente mudarem ali o que eles estavam fazendo e tal. E também porque, assim, eles precisavam mudar porque eles estavam cada vez mais perdendo dinheiro. Então, assim, eles precisavam mudar o produto deles. Eu acho que esse é o começo mesmo de uma mudança ali. Também mostra como esses In Your House já não tava dando tanto resultado. O que era o In Your House antes e o que a WWE começou a fazer já era totalmente diferente. Então eu acho que esse pay-per-view marca muitas coisas e eu acho que isso que eu acho muito legal. Nossa, toma, falei bonito agora. Mas assim, de luta e até mesmo de storyline, eu acho que não vale a pena não. Eu acho que, assim, se você quer revisitar, eu acho que tem que ser coisas muito específicas. Vale a pena rever esse pay-per-view? Não. Tem alguma luta que eu indico? Cara, eu acho que eu indicaria, no máximo ali, a luta do Shawn Michaels, que eu achei boa, a luta do Stone Cold, porque eu acho que começa, eu acho que é legal pra você ver o Stone Cold antes e depois ver uma outra luta dele, e também porque é o começo de alguma coisa ali que vai se tornar o Stone Cold um pouco mais pra frente. Mas eu acho que só isso. Bom, então é isso. Quero saber a opinião de vocês. Você já assistiu esse show? Tem alguma coisa pra complementar sobre alguma coisa que eu falei? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo a vocês. E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. Clica aqui também no hypar o vídeo, tá? Pra ajudar muito esse canal pra chegar pra mais pessoas e ajudar esse quadro aqui também a chegar pra mais pessoas que gostam de luta livre. E me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde eu lanço conteúdos diferentes também desses daqui do YouTube. E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!